Opa, tem um amém aí meio destoado. A Samanta tem razão. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Nós estamos encerrando nessa manhã as atividades dominicais do mês da família. Então eu gostaria, por gentileza, que você abrisse comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Evangelho de Mateus, o capítulo é o 12, e nós vamos ler os versos 46 a 50. Repetindo, Mateus é o capítulo 12, dos versos 46 a 50. Muito bem. Quem não encontrou, lê aí na tela. Diz assim: falava ainda Jesus à multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram ao lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Podem assentar, queridos. Poxa, esse aqui estava tão bom. Amém. Este texto, amados, foi o primeiro texto que eu tive a oportunidade de compartilhar a palavra. Primeira vez que eu preguei na igreja foi nessa passagem. Eu tinha entre 14 e 15. Essa microfonia não foi convidada para o culto, irmãos. Então eu tinha entre 14 e 15 anos, mais ou menos. E sempre que eu compartilho essa palavra, Deus fala comigo de forma diferente, porque Ele tem sempre algo novo para ministrar em nossa vida. É possível que você tenha já inúmeras vezes, tido a oportunidade de ouvir uma ministração nesta passagem. E sempre que eu leio essa passagem, me vem à mente assim: puxa, mas Jesus foi tão duro, né? Estava lá fora a mãe dele, estava lá fora os irmãos dele, e ele dá uma palavra duríssima dessa como resposta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E aponta para os discípulos e desdenha, faz pouco caso de sua mãe e seus irmãos que estavam lá fora. Numa primeira toada de análise, amados, nós vamos pensar dessa forma. Mas a convivência, a relação de Jesus com a sua família não começou nesta resposta e nem terminou nessa resposta. Jesus, decididamente, ele tinha uma missão. Ele tinha um propósito, e esse propósito e a sua missão era conhecida de sua família. Desde antes mesmo de seu nascimento. Maria recebeu a anunciação dada pelo anjo, José teve a visão do anjo, todos os percalços que eles passaram para
mantença da vida do Cristo ainda menino, ainda sem exercício de seu ministério, o acontecimento de sua apresentação no templo ainda logo depois de ser ele circuncidado, depois também no seu bar mitzvah aos 12 anos, depois no início do ministério de Jesus, quando ele esteve em Cafarnaum então, e esteve para ser apedrejado e açoitado, sofreu uma violência da recusa dos seus entes familiares, o Senhor o livrou de ser precipitado, inclusive, no abismo que existia e ainda existe lá. Tudo isso tinham eles conhecimento. Então, quando decidiram, e aqui quero esclarecer, irmãos, quando eles decidiram ficar de fora, eles decidiram não caminhar com Jesus. E aqui isso é sério. Mas glória a Deus, porque mais tarde, quando acompanhamos as Escrituras, nós vamos ver que o primeiro pastor da igreja de Jerusalém foi o irmão do Senhor Jesus, Tiago. Depois tiveram os Judas, irmão de Jesus, que ele escreve, inclusive, um dos livros do Novo Testamento. Então, você vai vendo aí que no caminhar das coisas, eles foram entendendo quem era Jesus, a própria mãe passou também a andar com ele, até por uma força de necessidade, porque era o filho primogênito, que era o arrimo da casa, mas tudo ocorreu para que aquela que era a família que estava de fora, se tornou a família de dentro e na linha de frente. Com isso, eu quero aqui, irmãos, tirar algumas lições de Jesus, o homem, para que nós possamos entender a importância da família divina. Então, a pergunta que é o tema de fechamento do mês da família para nós aqui como igreja é: quem é minha família? Nós temos exatamente o problema dessa crise de entendimento. Porque fazemos uma separação que Deus não separou. Quando nos tornamos do Senhor, a nossa família é a família divina. Repita comigo: quando me torno de Deus, a minha família é a família divina. E aqui nós vamos ter que nos entender aqui para você começar a perceber que Deus não trata diferenciadamente quem é da sua família. Nós temos essa questão humana de separar as coisas. Não, tem lá a igreja e tem aqui a minha família. Já vi muita gente até falando o seguinte: eu tenho servido tanto a igreja e não tenho dado tempo para a minha família. Isso é uma mensagem do diabo. Isso não existe no reino de Deus. Porque se você é de Deus, a sua família também é dele. E nós decididamente tomamos uma posição, uma definição de que eu sou do Senhor. Quem já entregou a sua vida para Jesus? Levante sua mão. Então, você e tudo que você é de Deus. A sua família é família divina. Diga a pessoa que está ao seu lado: a sua família. Diga assim: a sua família não é sua, ela é de Deus. Opa, começamos a esclarecer as coisas. A minha família, ela não é sua, porque você se deu para Deus. Se você é de Deus, tudo que você é, tudo que você tem, tudo quanto você achava que era, não é mais seu, é de Deus. Então você não tem mais família, ela é de Deus. Vamos colocar os pingos nos is aqui? Diga: a minha família não é minha, ela é de Deus. Então quem manda? Vamos lá, então quem manda? É Ele. Para. Você tem feito coisa que não é para você fazer. Você está dirigindo aquilo que você não pode dirigir.
Você está tomando decisões onde Deus disse assim: a decisão é minha. Você está fazendo coisas que Deus não mandou você fazer, e por isso que está dando errado. Nós vemos e estamos experimentando e vivenciando inúmeros casamentos sendo destruídos, inúmeros não indo para frente, porque as pessoas acham que são deles o casamento, mas não é seu. Muita gente se dando mal na condução dos filhos, porque achando que os filhos são seus filhos, são os meus filhos, não são mais seus, eles são de Deus. E se você fizer as coisas conforme o Senhor comanda, na forma e na decisão dEle, no modelo e na direção dEle, aí Ele vai fazer dar certo. Mas enquanto você achar que é sua, está dando errado. É só você analisar. Poucos dias atrás eu estava pregando exatamente uma mensagem que lidava com essa questão da nossa crise do eu. E todas as vezes que eu coloco assim, ó, eu acho, eu penso, eu faço, é meu, é minha, porque no meu tem o eu, né? Está dando errado. Porque você tem que sair, você tem que diminuir, para que Ele possa aparecer, para que Ele possa fazer, para que Ele possa conduzir. Quando Jesus fala, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, Ele está nesse imbuir, porque tem que estar dentro. E como é que nós colocamos aqueles que nós amamos para dentro? Vivendo dentro. Se Jesus decidisse sair para ir falar com eles, Ele estaria dando a eles uma informação corporal, testemunhal, altamente equivocada. Ou estamos dentro do reino de Deus e somos do Senhor, ou não somos nada. Não há para ter meio termo. Você não pode ficar com um pé no caminho largo e outro no caminho estreito. Ou você é de Deus ou não é. E Jesus categoricamente deu a definição: vocês querem ser minha família? Estejam dentro. Não é uma questão de opção, é uma questão de existência, de vida eterna. Em Atos capítulo 1, versículo 8, nós conhecemos esse texto, nós vamos receber poder, nós estamos no ano da unção, né, irmãos? Ao descer sobre vós o Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas. Irmãos, cheio do Espírito Santo, cheio da unção, você não precisa se mover para agradar as pessoas. Eu já tive a oportunidade, queridos, de visitar inúmeras pessoas atrás das grades, como pastor e como advogado. Sempre que eu pergunto acerca da família, é quase praxe. Vamos dizer assim, mais de 80% dos condenados dizem assim: ah, minha mãe é da igreja, porque eu me apresento como pastor. Ah, minha avó é da igreja. Eles falam assim, é da igreja. E aí, eu sempre, nunca perco a oportunidade de conduzir Jesus a essas coisas, e aí eles falam assim, eu tenho certeza que está orando por mim. E aí, aqui dentro, como que... Aí, olha que interessante, irmão. E desses todos, a maioria, sempre estão participando nos cultos dentro do presídio. Eu não sou advogado criminalista, mas vez ou outra eu atendo a pedidos, a famílias, e dou suporte. E é triste ver que quando alguém decide ficar de fora, ele paga o preço pelo que o diabo quer destruir, pelo que o diabo intenta, pretende, e quando se dá brecha, ele faz. Então nós temos uma oportunidade de entender, irmãos, que quando nós estamos no reino de Deus, nós temos a probabilidade de que o Espírito Santo produz o fruto da fidelidade e da felicidade em nosso lar. Casamentos serão mantidos, vida saudável, você vai entender as lutas normais que todos que vivem em família passam, os cuidados, tudo isso. Não é fácil? Não. Tem uma receita pronta? Não. Nós estamos no mundo e temos aflições.
mais Jesus está com você, porque você está do lado de dentro. É essa a definição. É a família que Deus te deu para cuidar. É a família que Deus te deu para viver nela e conviver e vivenciar junto. Junto, sabe com quem? Com Ele. Não sem Ele. Não é obrigatório você descer lá pela goela de seus filhos, que eles tenham que servir a Deus com você, se eles estão desviados ou se estão na sua visão. Mas você não pode negociar quem você é e, estando por dentro, como viver no domínio e no controle do Senhor. E aqui, irmãos, eu vou ser bem franco com algumas práticas que nós teremos que cortar e temos que dizer não dentro da nossa casa, se nós estamos de dentro. Como vivenciar as bênçãos desta família que é de Deus, dessa família que não negocia a presença do Senhor, que vive agora e viverá para sempre no controle e no domínio do Senhor. Primeiro, eu preciso corresponder com a lealdade e o amor de Deus para comigo e para com a minha vida. Em Salmos de número 103, dos versos 17 até o 18, o salmista fala sobre o amor de Deus e como ele é leal. Diz assim: mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. Então tem algumas coisas aqui que o salmista diz que nós temos que observar. A primeira delas, eu quero destacar, é que o amor de Deus está junto conosco, está em nós e também chega, também permeia, também alcança os nossos filhos, ou seja, a sua família. Quando você está de dentro, Deus vai prover, Ele vai trabalhar, Ele está no controle para fazer com que a sua família venha para dentro. Entenda isso. Não sofra antecipado. Haverá oportunidade, ocorrerá uma situação inequívoca. E quando Deus estiver trabalhando, não perturbe o trabalho de Deus, porque tem gente que, quando Deus trabalhando, começa a perturbar Deus. Ah, Senhor, alivia, faz isso, Senhor, e tal. Eu quero lembrar vocês de Jó. Jó foi um pai amoroso, mas não foi um pai muito legal, até passar pela plena conversão. Ele deixava os filhos dele fazer o que queriam, e ele ia lá e prestava adoração a Deus, e fazia sacrifícios. Pode ser que eles tenham pecado em alguma coisa, que pode ser, eles estavam lá nas festas mais absurdas possíveis, ele sabia disso, e ele achava que aquilo era o suficiente. Ele não estava lá, ele não determinou, você pode ver pela Escritura, ele não proibiu, ao contrário, ele ia diante de Deus e fazia uma substituição, ele deixava acontecer, e a brecha veio, e o que o diabo fez? Matou todos os filhos dele. É lógico, queridos, que quando os filhos são adultos, quando eles são maiores, eles tomam as decisões, mas você tem que ter a palavra de Deus nos seus lábios. A sua casa é casa de oração, sua casa não é motel, a sua casa é casa de oração, a sua casa não é lugar de usar drogas, a sua casa é casa de oração, é onde Deus está. A sua casa é a casa de oração, e se tiver célula Mater, você precisa expor para os seus filhos que eles precisam participar. Ah, não quero participar. Precisa. Ah, não querem, então. Mas você está convidado, e eu quero dizer a você, você precisa. Se não fizermos isso, queridos,
pode vir sobre os nossos ombros o peso do sofrimento. E quando Jó rasga as suas vestes, coloca a veste de saco e cinza sobre a sua cabeça, e pensa que tudo acabou exatamente porque ele sabia o quanto ele havia falhado. E se os filhos são menores, aí é que você tem comando mesmo. Não abra mão de seus filhos estarem acompanhando você na igreja. Não abra mão de estar com eles e orando com eles. Ensina a criança no caminho que deve andar, pois até quando envelhecer não se verá dele. Provérbios 22:6. Vez outra nós vemos pais falando, mas ela não quer. Ela não quer, ele não quer. Aqui ele não quer, não tem querer ou deixar de querer. Enquanto é menor e está sobre sua tutela e seu comando, é você quem diz o que deve ser e o que não deve ser. Nós vemos hoje, irmãos, as coisas tão graves, mas tão tremendas, tão difíceis, que pais tão desviados e tão macumunados no pecado, hoje proíbem os filhos de irem numa célula, numa igreja. Acreditam nisso? Estão fazendo o inverso. Estão tão endemoniados, mas que quando o jovem ou o adolescente estava fora da igreja, ele nem dava satisfação, dormia fora, chegava fora, mas quando está na igreja, o pai endemoniado, está chegando tarde, às 11 horas da noite, mas quando estava fora da igreja, não chegava no outro dia, nem sabia um dia. Acontecendo aqui, tá, irmãos? Aqui, entre nós, isso, agora com esses novos jovens que nós temos aí. Acreditam numa coisa dessa? Olha como o mundo está invertido. Porque se vai para a igreja, se vai numa reunião, fica naquela, está chegando tarde, a igreja está terminando tarde, mas quando estava no mundo não sabia nem onde o moço ou a moça estava. Acredita numa coisa dessa? Aqui mesmo na igreja, nós tínhamos pais aqui, um menino comigo trabalhando no gabinete, nós trabalhamos daqui para fazer, na época, um face a face, e a mãe do lado de fora perturbando para ir embora. Sabe onde ele está hoje? Juntado com a mulher e não quer mais saber de Deus. Pais, seus filhos têm que estar dentro. Quem me dera morar na casa do Senhor, dizia Davi. Quem me dera. Por que Davi falava, quem me dera morar na casa do Senhor? Porque o mentor, porque aquele que ele ouviu, a sua referência de profeta, morou na casa do Senhor. Ana, quando teve seu filho Samuel, seu único filho, ela o levou à casa de Deus aos 12 anos, e lá o deixou para morar na casa do Senhor, de dentro. É conhecidamente o profeta mais querido de Israel, Samuel. Ele disse, se seu filho estiver, sua filha estiver no reino de Deus, numa célula, vivem, olha que maravilha, invista, apoie, esteja dentro, diga não para o pecado na sua casa, e sim para o cuidado e o amor. Ainda, nesse mesmo versículo, a palavra de Deus fala aqui com os que guardam a aliança. O amor de Deus é leal com os que guardam a aliança. Nós decidimos ser de Deus, fizemos uma aliança com Ele. A aliança foi por meio do batismo. Decididamente, morrer para as práticas e a vida mundana e nascer de novo para o Senhor. O batismo é essa expressão pública. Somos do Senhor. E por que negociamos e vivenciamos ainda o mundo? Por que damos mais valor estar em outro lugar do que na casa de Deus? Porque damos desculpas que podem até valer para você, mas não valem para o Senhor. Porque você vai a uma festa, ela termina de madrugada, mas você fica lá até o último apagar das luzes. Mas quando vai no culto, passou 10, 15 minutos, você sai antes da bênção final. Não tem paciência para ouvir as escrituras e vai no banheiro e sai e faz as coisas, mas se tiver numa sala de aula, espera até o final.
Em lugares aonde você vai, você dá os privilégios e observa as regras que são comandadas. Pela forma de vestir, como se comportar. Mas quando é no reino de Deus, as coisas são diferentes. A igreja é diferente, a igreja tem que aceitar tudo. Não é assim. Não é assim. Nós precisamos, amados, entender que quando estamos de dentro, nós precisamos ouvir a aprovação de Deus em nos apontar o dedo e nos qualificar como discípulos. São aqueles que fazem a vontade de meu Pai Celestial. Olhando para você agora, você é um guardador da aliança? Deus pode dizer acerca de você, como disse acerca do próprio Cristo e dos discípulos: meu filho, minha filha, que me dá prazer, que me ama. Então nós precisamos manter na nossa memória atualizada, com refresh, efetiva, funcional, na prática, a obediência aos mandamentos. Jesus deixou bem claro: aquele que me ama, guarda a minha palavra. Mas como eu vou guardar a palavra se eu nem conheço a palavra? Eu guardo aquilo que eu conheço. Irmãos, nós temos como filhos de Deus de sermos ligados no sentido de buscar, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor todo dia. É fato que sempre estamos mencionando isso, sempre estamos pregando isso, sempre estamos vivenciando isso, mas nós precisamos colocar isso em prática, mano. Não sonegue a palavra de Deus no seu dia a dia, porque, como disse aqui, a nossa memória, ela é fraca, frágil. Nós precisamos manter a lembrança efetiva. Olha o que diz ainda Salmo 103, verso 18: aqueles que guardam a sua aliança e lembram de obedecer a sua palavra. Lembrança. E olha, cada momento em que nós estivermos, irmãos, passando em um momento desafiador para obedecer a Deus ou não obedecer ao Senhor, as Escrituras vêm em nossa mente. O Espírito Santo trata no nosso interior, é evidenciado à nossa frente. Você tem a opção de obedecer. Guarde a palavra, guarde as Escrituras em sua vida. Manter essa lembrança efetiva de Deus em nós. Quando estamos, então, de dentro, não de fora, como estavam lá a mãe e os irmãos de Jesus naquele dia, nós passamos a realizar, a fazer acontecer com amor o serviço no reino de Deus. Não é pesado e não é difícil, pode ser desafiador você tornar a sua casa a casa de oração. É desafiador, porque até pegar o ritmo, e se não vigiar, pode decair. Tem gente que só lembra de Deus e da igreja se for na igreja, se for num culto. E às vezes quando vai chegando para perto do culto, hoje tem cultos. Isso para aqueles que se colocaram no compromisso, e aí começam a dizer: está pesado, esse negócio de estar nesse ministério, está sofrido para mim, estou gastando muito com combustível, muito com passagem, muito com Uber, para ir na igreja, porque agora eu tenho esse compromisso. Que coisa difícil ser um professor de escola bíblica, que coisa difícil estar no ministério de acolhimento, que coisa difícil todo domingo, todo culto ter que estar servindo. Está caro, está caro, é porque você esqueceu, sua memória está curta, de que você não tem nada, de que você não é nada, de que você não possui nada, porque você deu tudo para Deus. Sua memória é curta. Aí você acha que o que você ganha é seu. Você acha que o que você administra, seu carro, seus negócios, sua vida é sua. Não é. Irmãos, Mateus 6,33 é
primazia, primeiro lugar é o reino de Deus. Se você estiver vivendo de outra forma, aí você está por sua conta, porque Jesus fala, os que estão de dentro é meu cuidado, os que estão de fora está por conta deles. Ele não vai sair de dentro para falar com você lá fora. Vou repetir, ele não vai sair de dentro para falar com você lá fora. Sabe o que acontece? Suas orações não são ouvidas. Seu clamor não é atendido. Ele não te responde. Ele fala de dentro. Estão aqui dentro os que mantêm, os que guardam a palavra de meu Pai. Ele não responde quem está lá fora. Não responde. Eu não entendo porque as coisas não acontecem na minha vida. Eu oro, eu busco por conveniência, clamando de fora. Manda chamar ele aí para atender a gente aqui, do meu jeito, da minha forma, como eu quero viver, como eu quero andar, onde eu quero ir. Não vai acontecer. Deus não vai sair do que Ele é para atender a você do seu jeito. Ou você é de Deus ou não é. E aí questiona. As coisas não estão acontecendo. Meu casamento, meus negócios, meu dinheiro. Está tudo errado. O casamento não é seu. O dinheiro não é seu, volto a repetir, a vida não é sua, ela é de Deus. Quando você está de dentro, é Ele quem administra. Eu não sou feliz, não vai ser nunca. Desculpa eu te falar aqui, irmãos, eu precisava fechar essa palavra e Deus não me deixou pregar outra coisa. Desculpa, não vai acontecer do seu jeito, acontece do jeito de Deus. Não vai acontecer do seu jeito. Nós precisamos privilegiar as Escrituras como regramento e manual da nossa vida em família, como família que é divina. Olha, o pastor Billy Graham, grande pregador do século passado, e já lá no século passado ele disse o seguinte: trocamos o amor pela família, pelo lar, pelos amigos que são virtuais. E por viver em constante movimento, o que rouba da alma as memórias. E talvez aquela voz mansa e delicada que anseia por ser ouvida. Ele fala aqui entre parênteses, Deus. Você trocou a família divina, a família de verdade, os seus que Deus deu para cuidar, pelos virtuais. E ele esqueceu de ouvir a voz de Deus. Já século passado, não tinha nem essas redes sociais como são hoje. Era uma profecia. Pouco tempo atrás, eu atendi no escritório como advogado, irmãos, uma pessoa desesperada. Eu preciso fazer alguma coisa, doutor. Eu falei, mas por que foi? Aconteceu a pessoa, uma jovem, acho que isso tem, só para você ter ideia de como uma coisa é grave, acho que foi 2023 isso. Tem que entrar com uma ação contra, naquela época era contra uma das redes sociais, que eu não vou citar o nome aqui. Tem que entrar contra porque a minha vida acabou. Sua vida acabou? O que houve? Não, entraram, hackearam a minha conta, mudaram as minhas senhas e eu perdi tudo. Perdi todos os contatos e tudo mais. Eu quero entrar uma ação contra a rede social, danos morais, isso que acabou com a minha vida. Acabou com sua vida? Espera aí, moça. Como assim? Eu perdi todos os meus contatos. Agora, como é que eu vou fazer da minha vida para recuperar as pessoas que são os meus amigos?
Eu falei assim, aí, né? Depois que ela acalmou, parou de chorar. Mas seus amigos, se forem de verdade, eles vão entrar em contato com você e vão te achar. As pessoas estão tão alienadas, gente, que elas acham que os seguidores das redes sociais, o que as redes sociais dizem que são amigos, é que são os verdadeiros. Pede ajuda na rede social para ver se você vai conseguir alguma coisa. Vê se a rede social vai acompanhar você quando você estiver no hospital. Quando você estiver necessitado de colocar alguma coisa na sua boca. As redes sociais estão preocupadas só de receber likes, visualizações, promover seguidores para monetizar. É isso hoje. De cada 10 pessoas, 9 quer ser influência digital. Né? Tem gente que transformou o quarto da casa em estúdio. A casa toda é um estúdio de gravação. Tudo que faz tem que estar na rede social. Isso é um problema deles. Mas eu digo para você que a nossa rede, ela não é social. Ela é a rede de apoio divina. E ela está com você dentro da sua casa. É esse que importa que esteja te vendo. E nós não fazemos seguidores, nós somos seguidores dele. É isso. Se isso acontecer, querido, não vai faltar nada para você. Não vai faltar cuidado para você. Não vai faltar alimento na sua mesa. Não vai faltar o que você precisa para sobreviver. Porque a nossa vida não é daqui. A nossa vida ela é celestial. Aprenda a viver com o que Deus está te dando. Porque se você está feliz com o que Ele está te dando, Ele pode te dar ainda mais, porque você sabe ser grato. Mas Deus nos instrui a investir, queridos, mais ainda em nossa casa, em nossos relacionamentos na palavra. Para que mantenhamos a nossa mente sadia espiritualmente nesta visão de Deus e seu cuidado. Vamos para Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 a 7, quando o Senhor instruiu a Israel acerca de como eles seriam prósperos e vitoriosos. Olha aí. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensina-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Não sonegue a palavra de Deus em sua casa. Não negocie, não abra mão de que as coisas de Deus sejam prioridade no seu lar. Você pode assistir TV, pode. Você pode ver lá uma série nos streams, pode. Você pode também ser participante das redes sociais, pode. É ferramenta, inclusive, para alguns de trabalho, mas você não é dominado por essas coisas. Não vou me deixar dominar por nenhuma dessas coisas do mundo. Nós não somos daqui. Nós estamos cantando isso aqui constantemente, né? Uma música, poucos dias eu pedi para o louvor cantar aqui. Nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos aqui de passagem. Aqui não é nosso lugar. O nosso lugar é no céu. E em João 14, verso 1 e 2, Jesus garantiu por promessa: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Na casa de meu Pai tem muitas moradas. Se não for assim, eu não vos teria dito: eu vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para vocês, para que onde eu estou, vocês também estejam comigo. Você, na unção do Espírito Santo, se torna promovedor de soluções para a família.
e para aqueles que Deus envia para os seus cuidados. Sabe, queridos, quando nós estamos na unção de Deus, é fato, você já deve ter presenciado isso. As pessoas chegam para você e falam: você tem como orar por mim? Isso é medido pela sua vida. Se gente está pedindo oração a você, é porque o Espírito Santo está em você. Pensa nisso. Mas se ninguém te pede oração, você já pode ficar aí. Tem alguma coisa errada comigo. Porque como filhos e filhas de Deus, nós somos como um imã da unção de Deus. Pessoas clamam, a terra clama, a terra pede. A Bíblia fala que geme com dores de parto, pela manifestação daqueles que são os filhos de Deus. Você se tornando um abençoador, vivenciador de Deus em sua vida, é abençoador do mundo, abençoador de sua família. Para finalizar, quero ler para você Provérbios 15, 27, para uma análise a contrário senso. Diz assim: quem causa problemas à sua família, herdará somente vento. O insensato será servo do sábio. Mas nós não causamos problemas, nós trazemos a solução, Jesus. E quando trazemos solução, queridos, nós nos tornamos sábios aos olhos deles. Aprenda uma coisa, queridos: o insensato sempre tem uma palavra para orientar, sempre fala precipitadamente. O que é de Deus sempre ora primeiro. Se alguém chegar para você buscando ajuda, ore primeiro, porque quem tem a solução não é você, é o Senhor. Isso quer dizer que você sempre tem que orar primeiro na sua vida também, sempre falando com o Senhor, sempre dando a Ele, sempre entregando nas mãos dEle as soluções, porque Ele tudo pode, Ele tudo pode fazer. Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Nessa manhã Deus oportuniza você e a mim, tudo Ele pode. Nós vamos fechar aqui esse mês da família, queridos, com entrega ou ainda recobrar a nossa aliança. Então, você e sua família que estão aqui querem recobrar ou renovar ou reviver, realiançar, ou ainda nunca fizeram aliança com Deus como família, vem à frente e nós vamos estar louvando a Deus e vamos orar juntos. É você e sua família em constante aliança com o Senhor. Nós vamos encerrar esse mês da família com grande estilo. Realiançar. Pode chegar bem mais para frente para dar mais espaço, por gentileza. Louvemos ao Senhor.